Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida, amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história, fazendo parte desse enredo que fala sobre o amor e a graça do nosso Senhor Jesus. Que bom que você está aqui, não somente para poder estudar a lição com a gente. A lição desse trimestre está fantástica, sobre o livro de Salmos. Se você não tem, vai lá no seu celular e baixe o aplicativo Lição da Escola Sabatina. E você vai ter ela no idioma que você desejar e você vai ficar por dentro de todo o conteúdo que estamos estudando ao longo desse trimestre. Mas se você falar assim, pastor, eu quero ela de uma forma física ou virtual, nós vamos dar um jeitinho de mandar para você. Deixa uma mensagem no direct para nós que teremos o prazer de te responder, tá bom? E se você ainda, filho de Deus, estamos aqui na 4ª semana de janeiro. Se você ainda não se inscreveu no canal da Associação Paulista Leste, vai lá, filho de Deus, no YouTube, @Paulista Leste, tá vendo aqui embaixo? Vai lá, se inscreva, clica no sininho e fique por dentro de todo o conteúdo da nossa querida e amada associação. Mas se você olhar para mim e falar assim, pastor, eu quero somente o Instagram e só Escola Sabatina, mips.apl, tá vendo aqui embaixo? Você vai lá, se inscreva, vai lá, segue a gente, que você vai receber todos os rios e conteúdos da nossa querida e amada Escola Sabatina. E tá vendo aqui no cantinho, que você tá vendo, está enxergando aqui um QR Code? Você tá vendo o quiz da lição. Então participe com a gente, teste o seu conhecimento para que você possa estar sendo premiado com uma coisa muito especial lá no final do trimestre, tá bom? Não vou falar mais disso, não. Você vai concorrer no final de tudo isso. Temos aqui a lição dessa semana, a lição 4, que fala: o Senhor ouve e liberta. Eu não posso falar disso aqui sozinho, porque o Senhor, Ele ouve e também nos liberta. Temos aqui a presença do pastor Rafael Alvarenga, diretamente do Polvilho aqui, que é região da nossa região metropolitana de São Paulo. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe. E mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, pastor, estar aqui com vocês, pessoal aí. Não esqueçam de atender o chamado. Sigam nas redes sociais o MIPS APL aí. Acione o sininho, né? E sigam para mais conteúdos como esse. Eu queria mandar mais uma vez um abraço a todos os meus familiares, minha família, em especial minha mãe, minha esposa, meu irmão, sua família. Que Deus abençoe vocês. E também não posso deixar de mandar aquele abraço novamente para o pessoal aí do Polvilho. Deus abençoe a todos vocês, viu? E temos o pastor Alexandre Martins, pastor, lá de Itaquera. Isso aí. Diretamente de Itaqueras, nossa amada ZL, aqui para o nosso podcast. Que Deus te abençoe, meu querido. Muito obrigado por estar aqui. Pastor Leonardo, muito obrigado. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Cumprimentar aqui o amigo Rafael também. Muito bom estar com você, pastor. Cumprimentar esse povo querido de Itaquera, né? Zona Leste Povo ali. lindo. Bom, lindo e faz uma comida maravilhosa lá. Os almoços Pude que a provar. igreja, os almoços comunitários da igreja são extraordinários, tratam bem, acolhedores, não tenho o que dizer. E deixar um beijo, um abraço para os meus amados também, para minha família em especial. Beijo, Ellen, te amo, e para todos os meus filhos. Deus abençoe. Vai ser muito legal estar aqui. Vamos lá, queridos. Vamos começar aqui. Pastor Rafael, pode nos abençoar com uma oração? Vamos lá. Querido Pai, mais uma vez nós pedimos a sua presença entre nós, Pai. Nós vamos estudar da sua palavra e nós pedimos que o seu Santo Espírito ilumine a nossa mente. Esteja conosco em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. O Senhor ouve e liberta. O verso para memorizar, Salmos capítulo 34, verso 17 diz: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as angústias. Libertação é uma coisa muito bonita. Quando você ouve um povo foi liberto, um povo saiu de cativo e está livre. E quando nós vemos a questão da libertação do povo de Deus do pecado, é algo ainda maravilhoso. Como que nós podemos aqui trabalhar esse contexto, pastor Rafael? Que o Senhor ouve e liberta o povo. Como que nós podemos levar essa mensagem para os nossos professores? É interessante que a autora aqui, ela usa, né, o título Ouve e Liberta, né?
não é apenas um Deus transcendente, né? E quando nós lemos os Salmos, ele mostra um Deus transcendente. Na lição número 3, nós estivemos estudando sobre um Deus que reina. E quando temos essa visão de um Deus que reina, um Deus em sua majestade, talvez não só em minha mente, nós pensamos num Deus ali no seu trono, governando tudo, mas não pensamos num Deus pessoal. Mas só que o salmista, ele nos mostra um Deus pessoal, não apenas um Deus transcendente, mas um Deus imanente, um Deus que está perto de nós. Um Senhor que, quando nós invocamos, ele nos ouve e nos liberta. Então, muitas das vezes, em nossa percepção pecaminosa, né, por causa do pecado, nós temos a impressão de que Deus está muito longe, que Deus não se preocupa, que Deus não está nos ouvindo. Mas eu quero deixar para você aí, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo, que Deus está sim presente em nossa vida. Que além de estar governando o mundo, Ele está também preocupado com o que se passa no seu e no meu coração. Ele está preocupado com o que se passa na nossa vida. Ele nos ouve, nos atende e Ele supre as nossas necessidades em cada uma delas. Pastor Alexandre. Quando a gente fala de libertação, tem até pensamentos teológicos aí, teologias todas montadas em cima disso, né? E olhar de uma forma superficial sobre simplesmente Deus liberta aquele que está cativo ou aquele que está aprisionado, o que Deus faria para isso acontecer, né? Então, que nos assuntos anteriores, por exemplo, um rei soberano, criador de tudo, bem como falou aqui o pastor Rafael, o universo na palma das mãos, né? Do que lhe interessa a poeira cósmica chamada Alexandre, né? Por que ele pensa em mim? Né? Porque ele pensa em você, em nós, né? Em todos nós. Por que isso? Né? Então, os salmos, eles vêm apresentando essa... vou dizer assim que é uma distância tão grande de uma coisa para outra, um Deus que tem o universo na palma das mãos, que inclusive reina sobre o tempo, se preocupar com um indivíduo lá que de repente precisa de um socorro, de um auxílio, de ser liberto, e não só isso, um Deus que me ouve. Você já imaginou, por exemplo, quanto tempo demoraria ou demora para você falar com um soberano daqui, da nossa realidade? Por exemplo, por que burocracias você precisaria passar? Então, por exemplo, primeiro precisa falar com tal coisa, precisa ter um assunto, quem sabe você tem que ir representando alguma coisa, e aí você tem que ter lá o teu currículo, aí de repente você tem que falar com a secretária, depois o secretário do secretário, e vai subindo. E se é que você vai conseguir falar com ele? Se você mandar um e-mail, provavelmente não é ele que vai ler, são outras pessoas que vão ler. Se você mandar uma carta, muito menos. Então, assim, que Deus é esse que me ouve? E assim, eu não preciso marcar uma audiência. Eu posso buscá-lo e ele vai me ouvir a hora que eu precisar, a hora que eu quiser. E mais, ele quer me ouvir o tempo todo. Ele está ali disposto a querer ouvir todos os seus filhos o tempo todo. Então isso para mim demonstra algo que é surreal nos meus olhos. Falar assim, como pode, né? Não na capacidade de ouvir todos nós, porque Deus é Deus. Mas como pode? Que interesse é esse? Então isso para mim, o Salmo, ele deflagra uma realidade sobre Deus. Que só o amor que ele sente e que ele faz disso uma realidade. Para mim não tem outra explicação. Não há dependência, eu não levo nenhum benefício para ele, ele é Deus, então é só porque me ama, não tem uma outra explicação. E aí eu digo para ele, essa graça que o Senhor dá é o que me basta, né? Imitando aí o apóstolo Paulo, né? É interessante que a gente para pensar na parte de domingo, né? Os meus ossos não te foram encobertos. Deus sabe de tudo, gente. Às vezes nós pensamos de uma forma medíocre de que Deus não nos conhece. Ou que nós podemos esconder alguma coisa de Deus. E muitas pessoas às vezes não conseguem compreender isso. Por isso que o salmista diz, Senhor, sonda meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Então é assim, nós temos que ter o senso de entender que Deus ele é criador de todas as coisas,
conhecedor de todas as coisas e, principalmente, sabe de tudo sobre mim, mais do que eu mesmo. E como que eu posso... qual é a vantagem de eu ter um Deus que sabe de tanto assim? Então, eu penso que existem inúmeras vantagens, mas eu penso que nenhum ser humano em sã consciência, assim, se ele parar para pensar, ele vai falar assim, eu consigo esconder isso de Deus. Se ele parar para pensar, né? Se ele crê que Deus existe, que ele é onisciente, então ele fala, não, eu vou esconder isso de Deus. Para mim, isso se traduz numa postura, na verdade. Eu não acho que é uma consciência. E para entender a vantagem disso, eu tenho que entender a minha postura. Porque o que acontece hoje? Existe uma religiosidade hoje, muitas vezes, envolvida no relacionamento do ser humano com Deus, que faz desse relacionamento, deveria ser direto e informal, algo extremamente formal, e às vezes até temerário, temeroso. Tipo assim, eu não sei orar. Como é que eu vou orar? Não, tomara que ninguém me peça isso. Eu não posso. Por quê? Porque a gente talvez ache que precise usar até de um português diferente quando vai falar com Deus. A gente precisa impostar, quem sabe, a voz, ou então colocar de uma maneira e tal, né? Então, nessa hora, parece que aquele ser humano racional que sabe que não pode esconder nada de Deus, ele realmente consegue fingir que ele é aquela pessoa que está falando com Deus naquele momento e não é. Então, ele vai mascarado, ele vai escondido para Deus. E aí é nesse ponto que eu acho que está a vantagem. Porque acho que toda vez que a gente faz isso com Deus e o busca dessa forma, primeiro, não há um relacionamento real com isso. Quer dizer, relacionamentos de verdade são relacionamentos onde as pessoas se conhecem, onde elas sabem coisas que não estão tão aparentes. Então, para mim, a vantagem principal é o seguinte, é quebrar essa religiosidade de fachada. Destruir isso conscientemente, de falar assim, não adianta eu ir na presença de Deus coberto ou encoberto. Os meus ossos não estão encobertos, quanto mais quem sou eu. Quer dizer, eu não posso ser tão iludido por mim mesmo, ou quem sabe o mentiroso perfeito que está acreditando na sua própria mentira, e buscar a Deus desse jeito, achando que está tudo ok. Tá tudo certo, e que ele tá, desculpe o termo aqui, usado aqui até em relação à pessoa de Deus, que ele tá engolindo essa conversa, de que ele tá engolindo esse papo. Porque ele tá olhando pra gente e falou assim, escuta, eu sei quem você é, mas você não é esse aí que tá vindo falar comigo agora, não. Então, que tal a gente poder falar de uma maneira assim, aberta, né? Então, um convite, a maior vantagem pra mim é essa. É um Deus que olha pra mim e fala assim, ei, acorda, amigo, acorda, não é por aí. Não é esse o caminho. Você não é isso aí, não. Vamos falar direitinho, vamos conversar. Legal? Vamos levar um papo reto? O que nos falta muitas vezes, né, pastor, é coerência, né? Muitas pessoas pensam que enganam a Deus, né? Fazem boas obras, muitas coisas. Nós temos esse costume de fazer as coisas no automático, pensando que nós estamos enganando a Deus. Mas nós precisamos entender que Deus... O salmista aqui expressa isso, né? Tu me sondas. Quando a gente pensa numa sonda, é algo profundo na nossa alma. Tem coisas que nem nós sabemos, como no caso de Pedro, né? Pedro disse sinceramente, né? A escritora diz que ele realmente estava convicto que ia seguir a Cristo até o fim e seria julgado, tudo. Mas ele não conhecia coisas no coração que só Jesus conhecia. Então Deus, ele vê o profundo da nossa alma. E é interessante porque quando eu trabalhava na capelania do hospital, eu lembro que eu ia visitar alguns pacientes e eu falava para ele, se você tivesse a percepção que Deus está aqui, qual seria a mudança que haveria no seu tratamento e outras coisas? Então Deus, esse Deus do universo, ele está preocupado, ele conhece a nossa vida como nós não conhecemos. Por isso que a nossa oração, o nosso intuito todos os dias deve ser para que Deus ele trabalhe, né? Ele tome conta, porque no final do Salmos 39, ele diz, vê se há algo em mim, algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Porque dentro da expansão da nossa vida, dentro de nós, existem coisas que nem nós conhecemos. E nós precisamos desse Deus especialista em transformar coisas, né, para fazer a mudança exata que precisamos, né? E só me permita acrescentar um detalhe aqui, citando a lição, que eu acho que é uma frase excepcional aqui no domingo. A escritora, ela coloca dessa forma assim, olha, ali no segundo parágrafo, tá?
ela diz assim, ó, a onisciência divina, ou seja, o conhecimento de Deus, aquilo que ele sabe, né? Diz assim, envolve o tempo, e aí ela cita um salmo, que é o 139, verso 2, o interior, o ser interior, 139 é o salmo, versos 2 e 4, e o espaço, verso 139, verso 3. O que é isso? É a existência na sua totalidade. Então, além de saber quem eu sou, por dentro e por fora, ou seja, eu internamente, o meu espaço, ele sabe o futuro, ao meu respeito. Ele sabe mais de mim do que eu mesmo. Ele sabe mais sobre o Alexandre do que eu sei sobre mim, mesmo que eu tivesse 900 anos ou 969, como viveu Matusalém. Ele sabe mais. Ele conhece em profundidade. Isso não devia amedrontar. Isso devia dar segurança, porque eu tenho medo de não saber enxergar um palmo na frente do meu nariz em relação ao futuro. Isso eu temo. Eu não enxergo um palmo do amanhã, daqui 5 minutos. Eu não sei. Então, não é melhor entregar para quem sabe? Não é melhor pôr nas mãos de quem conhece? Então, se o futuro está assegurado, amigo, é segurança. Para mim, é segurança. E é onde que entramos na parte de segunda-feira que fala sobre por que a gente tem que ter uma garantia do cuidado divino. Aprender a ser dependente assim. Tem gente que coloca assim, não, eu vou ser dependente de Deus, vou começar o ano de 2024 estudando a lição, estudando a Bíblia, estudando a profecia. Daí passa um mês, daí passa uns dias. Tem muita coisa no mão de Deus, né? Acho que eu vou começar a tomar conta de uma coisinha aqui, uma coisinha outra ali, e de repente você já tira tudo das mãos de Deus. E nós perdemos a certeza do amanhã quando nós fazemos isso. Nós perdemos que nós deveríamos ser moldados à imagem e semelhança de Deus, porque nós vamos nos afastar de Deus com tudo isso. Nós perdemos a figura de Deus como o nosso protetor, e acima de tudo, nós deixamos de ter a presença do Senhor constantemente na nossa vida. Como que eu posso trabalhar essa garantia que o melhor é deixar nas mãos de Deus? Não é à toa que Pedro ele fala, lance sobre Deus. Ele não fala coloca. Porque quando você lança alguma coisa, você não sabe qual é o destino disso, onde vai parar. Uhum. Você sabe mais ou menos onde pode estar. Uhum. Mas efetivamente o lugar onde vai parar, você não sabe. Uhum. Por isso que Pedro ele fala, se lance. Deixe Deus cuidar de você, porque daí você vai ter certeza que Deus está cuidando de você. Como que a gente pode fazer isso, pastor Rafael? Aqui no Salmos 40, aqui a minha versão é King James, diz assim, ó. O salmista, é um salmo atribuído a Davi, diz assim, ó. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus. Que muitos possam compreender o que me acontece e venham a adquirir a confiança no temor do Senhor. Então nós vemos o salmista aqui clamando ao Senhor. O problema muitas vezes é que nós conhecemos esse Deus, nós falamos desse Deus, mas nós de alguma forma não buscamos, né? Não invocamos. E aqui o salmista ainda invoca o Senhor. E a situação dele não estava boa, né? A situação dele estava num poço lamacento, algumas traduções dizem. Então, nós precisamos entender isso, que o pastor disse há um tempo atrás que a nossa vida é guiada por Deus, né? Hoje eu estou em lugares que eu nunca imaginaria. Se nós fôssemos deixados pelo nosso próprio comando a nossa vida, eu não sei onde eu estaria hoje, né? O pastor Fábio disse algumas lições atrás, e é interessante que nós precisamos invocar esse Senhor. Não é apenas entender que Ele está no comando, está cuidando de tudo, mas nós precisamos invocar, porque aqui nos mostra um Deus que nos restaura, que nos livra em situações difíceis. Aqui no Salmo 121, verso 3, a autora traz a imagem do pé, que mostram, e ela diz que descreve a jornada da vida. Nós precisamos ter esse Deus mais perto de nós, para que possa guiar os nossos caminhos, né? Pelo um caminho que a gente não conhece, né?
eu acho que é muito difícil para o ser humano se demonstrar fragilizado. Isso é uma luta contra o próprio ego, né? Você se demonstrar fragilizado, qualquer pessoa, né? Ninguém se sente confortável numa posição de exposição. De eu tô fragilizado aqui, você tá vendo, eu tô chorando, eu não tô bem, enfim. Quando o ser humano invoca o Senhor, que nem você está dizendo aqui, né? E isso para mim, na tua fala, faz todo sentido quando eu penso que não é que é um requisito, mas é uma necessidade, invocar o Senhor, né? Buscar o Senhor no momento de angústia ou de necessidade, é eu me fragilizar, não para os outros, porque Deus não quer me expor, mas eu admitir para mim mesmo e para o meu ego que eu não vou conseguir, que eu não sou capaz, que eu não vejo saída, que eu não sei o que fazer, e a maioria das vezes, a maioria, não devia ser assim, mas a maioria das vezes na vida da gente, a gente só clama e invoca o Senhor quando a gente se depara com o impossível na vida. Aí a gente abre mão do ego e do orgulho, porque aí também você tá na miséria, no fundo do poço, você tá acabado. Então, para quem já perdeu quase tudo ou tudo, qual o problema de perder um pouco mais? Então aí eu clamo, aí eu invoco. Não tá errado invocar nesse momento, mas a gente devia pensar no seguinte: quanto eu, Alexandre, me considero frágil? Quanto eu me considero incapaz ou capaz? Quanto eu me vejo senhor da minha própria vida? Senhor do meu destino, senhor do meu futuro. A Arca de Noé, por exemplo, né, tinha tudo, mas eu não leio nenhuma explicação ou nenhum pedido de Deus para pôr um leme naquele barco. Né? E é interessante isso aí, porque era uma embarcação absurda, enfim, não é o mérito do assunto aqui. Mas é só talvez a infantilidade de uma criança pensar que aquela arca passou por todo aquele dilúvio porque boiou ali, né? Ficou ali e tal, era um barco. Ou ela estava nas mãos de Deus, que era quem guiava aquele barco inteiro no meio daquele caos, onde o próprio inimigo teve medo de morrer. Minha vida, acho que é assim também. Tá na mão de quem isso aqui, né? Quando eu acordo, eu ponho na mão de quem? Eu invoco a quem? Eu busco esse Deus, as promessas feitas, como por exemplo no Salmo 121, eu olho para os montes e me pergunto, da onde vai me vir o meu socorro? De onde vem o socorro? E ele mesmo se responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amigo, quem é a pessoa que vai te socorrer? Então é quem fez. É o Criador, ele fez os céus e a terra. Então, aí você falou dos pés, e é isso mesmo. Se ele fez o céu e a terra, ele não vai nem deixar teu pé vacilar, ele sabe onde está cada buraquinho desse planeta aqui. Então, não precisa ser na hora do desespero só. Aliás, deveria ser todo momento, cara, todo dia, em cada instante. Eu vou invocar a Deus e vou falar, Senhor, tá aqui minha vida, meu dia tá na tua mão. Eu não sei desse dia. O Senhor lê, nem meus ossos eu escondo do Senhor. Então faz o seguinte, me liberta até daquilo que eu nem sei que eu tô preso. Me liberta daquilo que pode vir a me prender. Não é isso que Jesus diz na oração, né? Livra da tentação, livra-nos do mal, né? E não nos deixe cair para o que vier. Ou seja, não precisa esperar degringolar. Mas se degringolou, tem um lugar seguro para você estar. É onde que, na lição de terça, o Senhor é refúgio na adversidade. Você já percebe como que Deus ele é diferente do ser humano, né? O ser humano, ele aconselha o outro, olha, vai lá, faz isso aqui, faz assim, tá? Daí, se der errado, você nem volta pra falar comigo. Deus olha e fala assim, filho, o caminho é isso aqui. Vai lá. Daí você vai lá e dá tudo errado. Você vai fazer do teu jeito? Deus olha pra você, vem cá. Eu quero ser teu refúgio. Tá doendo, mas eu tô aqui. Como é que Deus ele é diferente, né? Como que o ser humano, ele é imediatista e é condicionado pra falar, eu te amo, até quando você me obedece. Tem Não condições, obedecendo. né? Tem condições. Até pai pra filho. É. Ó, faz isso. Se você não fizer, até alguns vou deixar de te amar. Você não conta comigo, não precisa de mim. Sabe, eu fico triste com alguns pensamentos às vezes, né? Às vezes eu falo em alguns sermões, né? O ser humano, ele não sabe ser feliz. E o ser humano, ele tem uma dificuldade de ser feliz com aquilo que ele tem.
Quantas vezes eu chego nas igrejas, passo irmãos de igreja olhando para mim, olhando para os filhos, menino, cala a boca, fica quieto, para de falar. Meu filho não fala. Como que eu queria ouvir a voz dele? Sabe? Tem coisas às vezes que... E é nesse momento que vem no meu coração, quando vem esse aperto, eu vou para Deus. Daí Deus olha para mim e fala, filho, calma, vai passar isso. Falta pouco tempo para eu voltar. Se o Telzinho não falar aqui, lembra de 1 Coríntios capítulo 15? No abrir e fechar de olhos, vai ser tudo transformado. Você vai ter uma eternidade para passar com o teu filho. Uhum. Então, é nessas coisas que eu procuro me apegar. Saber que no meio da maior crise que eu possa viver, eu tenho para onde pedir socorro. Às vezes a gente não sabe para quem a gente pede pinico, né? Às vezes a gente não sabe para onde a gente vai correr no meio da dificuldade. Mas com Deus a gente sabe que pode contar. E como que é maravilhoso isso, né? Você me fez lembrar quando era moleque, rapaz. Era moleque, era muito medroso. Hoje não, sou muito corajoso hoje. Mas quando era moleque eu tinha muito medo, cara. Muito medo, muito medo. E eu tinha medo do escuro, muito medo do escuro. Meu. E eu me lembro até hoje, meus pais não são vivos mais, né? Meus pais morreram cedo, né? Mas eu me lembro de uma coisa, isso é um negócio guardado em mim, que pra mim tem a ver com o Salmo 91, que é o pano de fundo dessa lição de terça. Quando eu não tava bem, quando eu tava com medo à noite, ali estavam meus pais e tal, mas a minha mãe, ela fazia algo que era bem interessante. Ela pegava e falava assim, deita aqui um pouquinho, e eu deitava, e ela me abraçava deitado, então ela atrás de mim, ela me abraçava, ela punha os dois braços em volta de mim, e eu só ficava ali, né, nos braços da minha mãe, e ela falava assim pra mim, vai passar, fica tranquilo, vai passar, não precisa ter medo disso, vai passar. E essa é uma cena que até hoje, assim, eu guardo com muito carinho, né, de ver minha mãe me abraçando e dizendo, vai passar, vai passar, vai passar, e passava. E interessante porque a imagem do Salmo 91, que no meu ver é um dos salmos mais lindos da Bíblia, é aquele, né, cobrir-te-á com as suas penas, né? Como a galinha faz com os pintinhos, agora fazendo alusão em relação a Jesus quando olhou para Jerusalém. Quantas vezes, né? Jerusalém eu não quis fazer igual a galinha faz com os pintinhos, colocar debaixo da... Então, por que me acalmava do medo, né? Porque a mamãe, né, ela estava me dando ali a segurança, era segurança. Às vezes, assim, o medo vem, e medo do futuro, os monstros que a gente mesmo cria, né, os problemas, situações. Então, e quando eu leio um salmo como esse, tô sendo sincero, abrindo o coração, é como se Deus estivesse me dizendo assim, vem aqui, e vai passar, vai passar, vai passar. Eu vou te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Não tenha medo do que voa de dia, nem à noite. Não. Você está no meu esconderijo. Você está aqui Então, com isso eu respiro, sabe? Eu consigo respirar. Eu queria muito ter minha mãe para me fazer isso, até hoje, com quase 50 anos, entende? Mas eu tenho Deus. E a primeira imagem que eu tive desse acolhimento foi ela que me deu. E Deus continua me dando. Então, essa segurança... Em outros salmos, essa analogia, né, entre cobrir, proteger, ele não vai permitir que seus pés vacilem, o anjo do Senhor, ele acampa ao redor dos que o temem. Então isso é para viver em paz. Aliás, o fruto do evangelho é vida e paz. Se não estiver tendo vida e paz na tua vida, está na hora de você rever conceitos. Tem alguma coisa errada. Porque o fruto do evangelho é vida e paz. Então tem que ter paz nessa segurança, entendeu? Quantas vezes nós passamos por momentos difíceis, né? E acabamos sofrendo mesmo, né? Por causa das coisas da vida. Quantas vezes eu estive diante de problemas e eu esqueci, eu conversando comigo mesmo, esquecia de pedir ajuda para Deus. E parecia que Deus, ele quando eu pedia para ele tirava com a mão. O pastor Alexandre estava falando da mãe dele. Eu lembro quando criança, acho que eu tinha uns 5, 6 anos, eu tava doente, eu não sei o que eu tinha, eu fui no médico com a minha mãe. E eu lembro do médico falando, olha, ele vai ter que tomar injeção, tá? E eu tinha um medo de injeção. Até aquela idade eu não tinha tomado, né? E fiquei com muito medo. E eu fugi. Lá no hospital mesmo me escondi. E minha mãe ficou desesperada atrás de mim, chamou segurança.
E eu me escondi no banheiro lá fora. Era ali no Sorocabana, na Lapa. E eu me escondi no banheiro e fiquei olhando na porta do hospital, que eu ia ver a hora que ela ia sair, que eu fiquei com medo também de ela me deixar lá. E foi interessante porque eu vi ela um momento na porta e ela tava chorando. E eu falei, poxa, eu vou ter que enfrentar essa aí, né? Eu vou ter que enfrentar essa dificuldade porque minha mãe tá chorando. E eu fui lá, desde aquele momento eu não tive mais medo. Então, quando nós olhamos as figuras de linguagem que o salmista usa, o meu refúgio, minha fortaleza, o meu abrigo, né? Nós imaginamos o que o sol ocasionava ao povo, né? Ali na área desértica, né? O que era um refúgio para ele. E Deus é isso, né? Aquele que na adversidade nós podemos encontrar refúgio, né? Então, nós encontramos em Cristo aquele que nos ajuda em todas as circunstâncias, né? Fala que ele é minha fortaleza, o Deus em quem confio. Isso é até uma música, né? Falar o Deus em quem confio. Então nós precisamos parar no momento da nossa vida. Até esses dias eu tinha visto um corte de um desses empresários famosos que mexe com reciclagem. Ele disse, olha, em todos os momentos da minha vida, né? Quando eu ligava para minha mãe, eu sabia que ali eu ia encontrar um abrigo, né? E a gente reflete muito esse amor de pai, de mãe. Aqueles que tiveram, que às vezes, por circunstâncias da vida, a gente acaba não tendo um modelo divino, né? De pai e mãe aqui na Terra. Mas nós temos uma pessoa que a gente pode ligar e ouve aquela voz, parece que fala, não, vai ficar tudo bem. E não resolveu nada, mas ela falou, vai ficar tudo bem. Aí a gente fala, poxa, vai ficar bem mesmo. Porque a gente confia, né? Uma pessoa que nos mostra segurança, né? É o que reflete Deus na nossa vida. E é onde nós entendemos que, por isso que Deus é o nosso defensor, Ele é o nosso libertador. A lição ela fala assim que as grandes obras do Senhor em favor do seu povo devem inspirar toda a terra a temer diante da sua presença. O tremor deve ser entendido como reconhecimento de adoração e não estar aterrorizado. Com Deus ao nosso lado, não temos o porquê de temer pelo nosso futuro. Aqui é feita uma alusão muito completa da vida. As pessoas confundem temor a Deus com o senso de você ter medo. E na verdade, temor é senso de obediência, é senso de adoração. Respeito. Respeito é uma forma de você trabalhar que existe alguém que está acima de você, que comanda a tua vida, né? Como que nós podemos trabalhar esse senso de um Deus que nos liberta, que nos defende, para os nossos irmãos, que vale a pena a gente se assegurar nas mãos da onipotência? Vou fazer uso aqui de uma frase de um escritor, James Hunter, né, que ele faz um questionamento, acho bem interessante. Ele pergunta assim: por quem você seria capaz de arrebentar uma parede, de quebrar uma parede se fosse preciso? Né? Por quem? Então ele faz essa pergunta e fala assim, ó, pensa um pouquinho e imagine, né? E se você quiser pode fazer esse exercício aí, você que está aqui com a gente no podcast. Por quem você seria capaz de arrebentar uma parede com as mãos se fosse necessário? E aí ele acrescenta dizendo assim, ó, provavelmente você pensou em alguém, e aí a tendência de quem está lendo é pensar, bom, alguém que eu gosto, né? Ou então alguém que eu estimo muito. Ele diz assim, provavelmente você pensou em alguém que te ama, ou que te amou, de uma maneira em que ninguém fez isso por você. Alguém que expressou esse amor por você, você é capaz de fazer tudo porque você tem certeza que aquela pessoa te ama. Aí eu fico pensando, né? Vamos aplicar isso em relação a Deus, né? Será que Deus seria capaz, né, de me quebrar uma parede por minha causa? Né? Ou será que até onde poderia Deus ir por minha causa? Né? Até onde ele poderia ir? Isso é difícil de eu conseguir pensar por causa de um detalhe, pastor. Eu penso assim, olha, será que eu amo tanto a Deus que ele seria capaz de fazer isso por mim? Às vezes a gente pensa assim, não dá para ser obediente, não dá para guardar a lei de Deus. Será que não daria para fazer isso por amor? Por exemplo, olhar e falar assim, me defendeu tantas vezes, me libertou e eu sei de onde eu saí. Tantas vezes, e eu não posso fazer, ou me perguntar como um dia fez José, como eu poderia fazer isso com meu Deus?
como que eu poderia fazer isso com o meu Deus? Ou seja, será que eu tenho a certeza no meu coração de que Deus me ama? De que Ele é meu defensor e que Ele é meu libertador? Eu chego a pensar, pastor, que quando Jesus voltar, talvez uma das perguntas, ou quem sabe a única, seja essa. Você acreditou que eu te amei? Você acreditou de verdade nisso? Que eu te amei? Você acreditou com toda a sua força nisso? Porque se eu entender isso, eu não tenho outro lugar para correr, cara. Eu não tenho outro para me defender. Sabe? Nesse mundo eu não tenho mais ninguém para me defender. É Deus quem me defende. É Deus quem me liberta. Entende? Porque a gente tem que acreditar que Ele nos ama, que Ele nos amou. Essa pergunta não vai ser fácil de responder. Você correu para lá por quê? Porque não acreditou? É interessante quando nós olhamos o livro de Hebreus, né? Paulo ele vem falando ao povo judeu, né? Sobre o ministério sacerdotal de Cristo, né? E ele aponta para o povo um Deus, um Cristo que está intercedendo por nós. Tanto que ele cita ali, ó, não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono de graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então, fala que é um Deus que pode nos auxiliar em todas as coisas. É um Deus, é um Cristo que viveu aqui nesse mundo. Ele sabe, ele compactua, não compactua, mas ele conhece as nossas dores, né? Foi um homem de dores, a Bíblia diz. Então, quando nós olhamos onde Cristo está, após a sua ascensão ao céu, que ele está no santuário, intercedendo por nós, nós temos esse sumo sacerdote intercedendo por cada um de nós. E como o pastor Alexandre disse, quão difícil é nós irmos a uma repartição pública, a uma pessoa de poder e termos acesso a essa pessoa. Nós temos um Cristo que está atento às nossas necessidades, e mais do que atento, ele sabe o que se passa no nosso coração, porque ele viveu a semelhança nossa. O livro Patriarcas e Profetas diz assim, ó, as maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens. São as vitórias obtidas na sala de audiência de Deus, quando a fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço do Todo-Poderoso. Nós fala aqui sobre oração, sobre nós confiarmos e sabermos onde está Cristo nesse momento. O qual é o ministério sacerdotal dele lá no céu. E a nossa cosmovisão, na nossa teologia, nos mostra isso, é a nossa base. Saber que Cristo está lá intercedendo por nós. Estamos vivendo um processo e que esse Deus, ele está atento às nossas necessidades. E mais do que tudo, como o senhor disse, pastor, ele é acessível a cada um de nós. Amém. Pastor Alexandre, suas considerações finais? Sim, eu penso, pastor, que no livro dos Salmos, essa representação de Deus como defensor, como libertador de um povo, obviamente, vem da experiência do salmista, que muitas vezes estava ali, né, refugiado pela pressão do inimigo, que vinha atacar mesmo. Era guerra de verdade, era morte, era algo bárbaro até para acontecer. E se viu muitas vezes defendido por Deus de maneiras inacreditáveis na vida dele. E ele transborda isso no Salmo. Ele põe para fora e fala, o Senhor é que me defende. Então ele não está falando uma coisa que ele ouviu dizer, ou uma coisa que ele ouviu falar. Não, ele está dizendo, o Senhor é que me defende. E eu fico pensando na minha vida, sabe? Eu não tenho irmãos, né? Sou filho único. E às vezes quem tem irmão mais velho, né? Se tem um probleminha na escola, alguma coisinha assim, o irmão mais velho vem, né? E dá aquele apoio, né? Dá aquele apoio, aquele suporte. Esse suporte eu não tive, né? Eu não tive esse suporte. E eu tive que buscar esse suporte em amigos, em pessoas que, enfim... E no fim das contas, você vai para uma briga, e eu já fui para muitos quando era moleque, você tem alguém que tá ali até para te apoiar, mas você sai todo detonado, você apanha também.
Você apanha e não é pouco. Né? Você sai batido e bate também. Mas no fim das contas, você não foi defendido por ninguém, não. Você só se garantiu. Porque você tinha alguém se garantindo também, um pouco mais. Com Deus é diferente. Com Deus é diferente. Deus é refúgio. Então, refúgio é quando eu quero fugir. Eu quero fugir e quero fugir de novo. Então, eu quero me esconder. Não, ele é o meu. Ele tá ali. Ele tá, não, vem que eu te coloco aqui. Vem cá. E aí, mal nenhum chega. Então, isso, para mim, é esse Deus revelado nesses salmos tão especiais que a gente conversou aqui hoje, sabe? Amém. Esse Deus que me convida a ser protegido. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais uma lição. Quero agradecer a você por estar aqui conosco, a sua audiência. Que Deus possa te abençoar ricamente. E que, acima de tudo, você venha viver esse Deus constantemente na tua vida e no teu coração. Vamos terminar com uma oração nesse momento? Pastor Alexandre, você pode orar para nós? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos muito pelos momentos que passamos aqui, por termos esse vislumbre de que o Senhor é aquele que nos protege, nos defende e nos liberta também. Obrigado por termos essa certeza e essa segurança de colocarmos a nossa vida em tuas mãos. Amém. Que o teu Espírito, a cada dia, nos reforme, nos reafirme e nos dê a convicção e a fé de que o Senhor é por nós e de que nada nesse mundo pode ser contra nós. Amém. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Tudo que temos e tudo que somos pertence ao Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais uma Escola Sabatina. Quero te agradecer por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus possa te dar tudo aquilo que você precisa para viver aqui nessa terra em paz e em amor. Lembre-se da lição do livro de Salmos. Não fique sem esse conteúdo. Deus, ele quer se revelar a você. Muito bem, ficamos por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser.